Amém, glória a Deus. Para nós hoje é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos. Amém. Para nós gravarmos este vídeo. Amém. E nós colocarmos nas nossas páginas virtuais. Amém. Para nós darmos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Ao Deus da Bíblia Sagrada. Ao Deus que formou-nos do pó da terra e nos soprou seu fôlego de vida. E diz a Bíblia, e não é eu, que nós nos tornamos almas, seres vivificantes. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para toda a eternidade. Amém. E nós rendemos a esse Jesus Cristo, a esse grande homem, a este grande Salvador da humanidade, esse grande profeta. E pedimos que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus venha rogar por nós. Nós estamos passando por momentos de muita tribulação, de muita angústia. Amém. Pedimos que Jesus Cristo rogue pelos enfermos. Nós rogamos, pedimos de Jesus Cristo que Ele venha sarar as enfermidades, perdoar nossos pecados, perdoar nossas iniquidades. Amém. Perdoar nossas maldades. Que Jesus Cristo possa ter piedade de nós, hoje, por todos os séculos. Amém. E eu estava fazendo uma leitura um dia desse, no dia 21 de janeiro, hoje é 23, eu estava fazendo uma leitura e essa leitura foi interrompida por uma ligação. Só para concluir a leitura, quando Abimeleque disse para Abraão: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for, aonde bom for os teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de pratas. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos que contigo estão, e até para com todos os outros estais advertidas. Né? E orou, diz a Bíblia, e não é eu, Abraão a Deus, e Deus sarou, Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Diz a Bíblia que foi o próprio Deus que fechou. Foi o próprio Deus que fechou todas as madres da casa de Abimeleque. Por quê? Por que que Deus fez isso? Porque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Então Abimeleque disse para Abraão que a terra no qual ele estava morando, na qual ele estava peregrinando, estava diante dele. Ele tinha que escolher um lugar onde ele achava bom e ali ele poderia morar tranquilamente. Ele deu moedas, pratos para Abraão. Aí ele falou para Sara que aquelas moedas de prata seriam como uma espécie de véu para os olhos de Sara. E todo mundo saberia que ela era uma mulher casada.
Amém? Então veja que o que podemos extrair dessa história para nós hoje em dia, nossos dias atuais. O que a gente pode trazer, aproveitar, enfim. Naquele tempo, aqui, nessa história, Abraão, pai da nossa fé, ele queria escapar da morte. Na verdade, queria escapar da morte. Então, ele pensava com ele mesmo que naquele lugar, em Gerar, onde Abimeleque era rei, não tinha temor a Deus. Ele já estava acostumado, tanto lá onde ele nasceu, onde ele viveu, as pessoas não temiam a Deus. Não tinha temor de Deus. Ele nasceu vendo essas coisas. A Bíblia diz que aonde ele nasceu era uma idolatria muito grande. Então ele imaginava, ele pensava, ele cogitava, né? Mas aí Abimeleque foi advertido por Deus. Deus falou com ele, né? Uma história que a gente vê o que Deus dá 2 caminhos para ele. Não era para ele pecar. Deus deu livramento para Abimeleque. Deus tinha fechado a madre das mulheres ali por causa de Sara. Mas quando ele restituiu Sara para o Abraão, quando ele devolveu a Sara para sua esposa, e Abraão ora por ele, deu Sara. Então veja que o final dessa história termina com um grande livramento vindo da parte de Deus, um grande livramento tanto para Abraão, para Sara, como para Abimeleque. Amém? Como para o povo de Gerar. Para este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por quê? Porque teve um final feliz. É maravilhoso narrar essa história em que Abraão nega que Sara é a mulher dele. Nega. Por quê? Porque ele pensava que iriam matar ele, mas depois se resolve, ele conversa com ele, por que tu fizeste isso, etc. Há toda aquela conversa, depois ele ora, Deus ouve a oração dele, sara todo mundo, todas as mulheres, e eles têm filhos, normal. Que maravilha de Deus. Que trecho, que final feliz que Deus fez ali em Gerar. Então, esse Deus, ele merece tudo. Esse Deus de Abraão, ele merece nosso louvor. Ele merece a nossa glória. Ele falou para Abimeleque, olha, se tu não devolver, certamente tu vai morrer. Tu vai morrer. Se tu não devolveres a esposa para Abraão, porque ele é profeta. E ele falou, mas Senhor, tu mataria uma nação justa? Ele não disse que ela era minha irmã, que ela era a irmã dele, ele não falou isso para mim, por isso que eu tomei essa mulher dele. Pensando que ele não imaginava, não pensou que ela poderia ser esposa dele. Não passou isso pela mente dele. Não passou. Ele era um justo mesmo, então veja que uma história muito bonita. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe, eis que é morto, eis por causa da mulher que tomaste.
porque ela está casada com o marido. Isso aqui vale até para os dias de hoje. Veja, uma mulher está casada com o marido. Uma mulher, aconteceu com Sara. Aí vem qualquer pessoa, qualquer homem, toma aquela mulher do marido, ele está como se diz, ele está tendo um grande problema para ele. Um grande problema para ele, por quê? Deus está vendo lá do céu. O rei era superior. Ele pegou, disse, foi a minha irmã, etc. Tá, então vai lá e pega a mulher. Houve uma mentira aqui. Vai lá, pega ela muito bonita, pega ela pra mim. A irmã dele, ele só soube que ela não era a irmã dele por causa de Deus, que Deus falou com ele em sonho. Que Deus falou, foi o próprio Deus que falou, não, ela é casada, meu irmão, ela é casada, tu vai morrer. Então, quando uma mulher é casada com um homem, ela não pode de maneira alguma, nem ele, quando ambos firmam uma aliança diante de Deus e diante dos homens, diante do povo, de uma sociedade, isso que diz, na vida e na morte, na tristeza, na alegria, tem todo aquele ritual, tem todo aquele, enfim, aquilo realmente é um juramento que o casal, que as pessoas fazem diante de Deus e diante dos homens. Ela está casada. Ela está casada. Eu acho que é a primeira palavra aqui que surge casamento. Casada. Deus falou para Abimeleque, ela está casada. Então, quando ele ia morrer, Deus falou para ele, você vai morrer. És morto. És que morto. Por quê? Por que eu sou uma pessoa morta? Abimeleque, por que eu vou morrer? Por que eu sou uma pessoa morta? Aí Deus responde, por causa da mulher que tomaste. Por causa da mulher que tomaste. Então veja, quando um homem toma uma mulher de uma outra pessoa, a Bíblia diz, não é, o salário do pecado é a morte. Quem tomou Sara de Abraão foi Abimeleque, para ele. Mas Deus foi tão misericordioso com ele, foi tão misericordioso que disse, eis que é morto. Ele ia morrer, não naquele momento, mas depois ele ia morrer. Por quê? Por causa da mulher que tu tomaste. Então, veja, quando um homem é casado com uma mulher, e aí ela se envolve com outro homem, ou ele se envolve com outra mulher, violando aquela aliança que ele fez com ela, vice-versa, não vamos imaginar que eles vão ficar impunes, etc. Não, eles vão prestar conta diante de quem? De Deus. De Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Então, Abraão era casado com Sara. Entrou um homem aqui, rei de Gerar. Tomou Sara de Abraão. Mas Deus veio em sonho e disse para ele, eis que és morto. Porque tu não deveria tomar a mulher de Sara. O próprio Deus tomou para si aquela causa. Então é muito sério isso aí. Muito sério. E a gente observa hoje, na nossa atualidade, voltando para a nossa atualidade, para os nossos dias, que hoje o casamento virou uma coisa assim que as pessoas se casam e aí amanhã, ou dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, se separam, brigam,
se divorcia, aquele amor, aquela paixão, aquela aliança, aquele juramento que eles fizeram, devido aos problemas que surgem, devido, como eu falei, a tristeza, vem a alegria, vem a doença, tudo isso vem as aflições, vem, etc, etc. A pessoa não suporta, vem até uma outra paixão, que vem a tal da tentação, para querer separar aquele casal. Então vem tantos problemas que vêm sobre aquele casal que a pessoa não. Por isso que é um juramento diante de Deus. Fazem primeiro o que? Um juramento. Por quê? Porque vem problemas. Vai vir problemas. Só tem que imaginar, vai vir problemas. O amor tem que ser tão mais forte do que aqueles problemas. Tá entendendo? Aí só Deus mesmo. Vem o tal como eu falei, do adultério. Somente uma mulher que é casada com um homem é casado com uma mulher. Não pode deixar ele por causa de outro e nem de outra. Não pode. Por quê? O salário do pecado é a morte. Amém? Então, eis que é morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. A gente tem que falar o quê? Eu estou casada com o marido. Nos meus dias atual. E vem uma outra pessoa e me toma do meu marido, e nesse caso de Sara com Abraão, ele era morto. Quem que ia morrer? Ele. O Abimeleque. Mas quando os dois pecam, tanto o homem como a mulher, os dois são mortos. Não é o marido que vai morrer, não. Quando o pecado do adultério, o pecado da infidelidade, do adultério, acontece com o homem ou com a mulher, ela e ele vão morrer. Principalmente se a gente já conhece a palavra de Deus, se a gente é batizado com o Espírito de Deus, etc, etc. Tá entendendo? Principalmente a responsabilidade é muito maior. Muito maior. Diante de quem? De Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. Ela é casada. Ele é casado. O fulano é casado. O Beltrano é casado. Então, não quero nem papo. Não quero nem saber. Se desvia do mal. Eu vou contrair o mal para mim? Existe um Deus todo-poderoso. E foi franco com Abimeleque. Tu és uma pessoa morta. Tu vai morrer. Mas graças a Deus que Deus falou com ele, aí ele tem uma conversa com Deus. Mas Abimeleque ainda se sentia, ele ainda não tinha chegado a ela. Então veja, que ele ainda não tinha possuído a Sara. Se ele possuísse a Sara, tivesse relação sexual, Deus livre. Tá entendendo? O pecado estava consumado. Estava consumado. Mas graças a Deus, que ele ainda não tinha possuído a Sara. Estava guardadinha ali para ele. Mas no dia que ele tocasse naquela mulher, ele morreria. Ele morreria.
Veja como Deus foi tão misericordioso. Livrou ele. Ele era um adúltero. Aí ele pegava uma mulher, ele tinha já muitas mulheres, ele era um rei, ele era o rei de Gerar, Abimeleque. Aí vê, tinha muitas mulheres, era aquele... como é que se chama um homem que tem muitas mulheres? Ou, bigamo, é? Ei, como é que se chama um homem que tem muitas mulheres? Bígamo, ele era bígamo. Isso ainda existe até hoje lá para a banda da Ásia, lá do Oriente. Até existe hoje. Ele, era um costume dele. Achou aquela mulher bonita, pega e deixa lá no palácio. Mas graças a Deus, que ele era um pecador. A gente observa que Abimeleque era um homem pecador. Era um pecador, ele tinha muitas mulheres. Mas a Bíblia diz, se nós somos casados e cometemos relação sexual com outras pessoas que não é o nosso cônjuge, não é o nosso marido ou esposa, a gente comete um pecado muito grave diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Um pecado terrível. Então, ele ainda não tinha chegado a ela. Por isso, disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Eles, não sei, se Abraão tivesse dito para ele, não, ela é minha esposa. Ele está dizendo para Deus que ele era uma nação justa. Então, se Abraão falasse para ele que ele era marido dela, talvez ele não teria pego ela. Ele teria respeitado. Ele está dizendo para Deus que ele era justo e que ele não merecia morrer. Deus não mata pessoa justa, só mata pecador, pessoas perversas, malignas. Não fazem a vontade dele. Não que Deus mate, porque Deus avisou para Adão e a Eva, no dia que tu comeres desta fruta, tu morrerás. É a lei que Deus inventou, que Deus deu um limite para o homem. O homem não pode fazer tudo que vem na mente dele. A mulher também não pode. Tem regra, tem limite, tem isso, tem aquilo. Não pode. Tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer às leis de Deus. E ele diz, Senhor, tu matarás uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela disse também, é meu irmão? Eles não falaram que eles eram casados. Eles não disseram. Em sinceridade do meu coração, em pureza das minhas mãos, eu tenho feito isto? Ele falou para Deus. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos. Ele não sabia que ela era casada com ele. Por exemplo, hoje uma mulher casada com um homem, não, ele não quer que as pessoas saibam que ela é casada, não, é meu irmão. Aí o homem também é casado com uma mulher, aí não quer ter uma vida de solteiro, livre de... Aqui Abraão falou que ela era irmã para escapar da morte. Mas hoje em dia não, as pessoas dizem, não, é minha irmã, meu irmão, etc. Não fala a verdade, por quê? Porque quer ter uma vida de solteiro, porque quer isso, porque quer aquilo, porque ainda quer namorar, ainda quer conhecer outras pessoas, etc, 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 etc. E aqui, os dois confirmaram que eles eram irmãos.
E disse-lhe Deus em sonho: bem sei em que, na sinceridade do teu coração, fizeste isto. E também eu tenho pedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Então veja, o próprio Deus, sabendo que ele tinha feito na sinceridade do coração dele, ele bem sei eu que na sinceridade do teu coração, porque ele foi bem franco, tu matarás uma nação justa? Ele estava dizendo para Deus que ele era justo. Porque eles me disseram que eles eram irmãos. Eu não estava sabendo que eles eram casados. Eu não estava sabendo. Porque se eu soubesse que eles eram casados, eu não teria pegado ela para mim. Não teria, de um modo algum. Por isso que ele quis dizer para Deus. Mas porque eles disseram que era irmão, eu vi que não existia nenhum problema. São irmãos, então. Não tem marido, não tem nada, eu vou pegar ela pra mim. Vou ser o primeiro homem da vida dela. E ele vai ser o meu cunhado. A gente vai se nos parentar aqui, a gente vai ser parente. Tá entendendo? Mas Deus estava ali naquela história. Deus sondou o coração dele e viu que ele fez, não foi por maldade. E que se ele soubesse que ela seria casada com ele, Deus sabia que ele não teria feito o que fez. Ele era temente a Deus. Deus sabia que ele era temente. E Deus foi tão misericordioso com esse Abimeleque, tão piedoso com ele, que livrou ele de ter tocado em Sara. Às vezes Deus nos livra de muitas coisas, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente tem temor a Deus. Se a gente souber, o fulano é casado, o Beltrano é casado, vamos respeitar o fulano, vamos respeitar o matrimônio dele, vamos respeitar quem está com ele. Deus sabe, são detalhes, Deus sonda. Ele disse, na sinceridade do meu coração fiz isso. E na pureza das minhas mãos. E Deus sabia disso. E livrou esse homem. E livrou esse homem de tamanho pecado contra Deus. É muito linda essa história, eu me emociono. Porque a gente vê aqui a misericórdia de Deus, o diálogo entre Deus e este homem e uma mulher, que ele queria tanto essa mulher para ele. Ele era rei. Ele era rei. Não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa qualquer, não. Era um rei, era um superior. Amém. Então, bem sei em que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. O próprio Deus impediu ele de ter cometido aquele pecado contra Deus. Sem ele saber, o próprio Deus estava ali. Sem ele saber, sem ninguém saber. Depois que ele soube, através dessa conversa que ele... Agora, pois, restituir a mulher ao seu marido. Ele
Ele não pegou uma mulher de qualquer pessoa, ele pegou a mulher de um profeta. Não, ele não era qualquer pessoa, ele era um rei. E ele ainda pegou uma mulher também que não era de uma qualquer pessoa, era de um profeta, então ele estava realmente em grande perigo, em grande, enfim, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Ele não queria morrer. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas para a gente viver, a gente tem que obedecer a Deus. Jesus é vida. Amém. Para a gente viver na terra, a gente tem que obedecer a Deus, as regras de Deus, temer a Deus e ter um grande homem de Deus para rogar por nós. Nesse caso aqui foi o profeta Abraão. Hoje é Jesus Cristo que roga. A gente tem que abandonar o pecado. Veja, que ele abandonou, Sara não era um pecado, mas o ato que eles iam cometer ali, que ele era o pecado. O ato que ele ia fazer, nós devemos abandonar os atos pecaminosos. Relações sexuais ilícitas é um ato pecaminoso. Mentira. O que nós devemos abandonar? Nós devemos abandonar a mentira, devemos abandonar a ira, a cólera, devemos abandonar as paixões, a lascívia, a ilusão, devemos abandonar o pecado. Quem é o mundo do pecado? É o Satanás. Ele está por trás. Nós devemos abandonar isso aí, as obras da carne. E devemos o quê? Voltar para Deus. Através de quem? De Jesus. Jesus rogará por nós. Para quê? Para que a gente viva. Porque se nós continuarmos pecando, fornicando, adulterando, não acontece hoje nada, mas amanhã, isso aqui Deus estava falando com Abimeleque, eis que é morto. Ele não ia morrer naquele momento, mas depois, não, passar 10, 20, ele ia morrer. Ele ia morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Devemos voltar para Deus, nos converter a Deus, deixar as idolatrias, as adorações aos ídolos, aos mortos, aos demônios, etc, etc. Amém. E Jesus rogando para reconhecer nossa iniquidade, reconhecer nosso pecado, não ficar escondendo, ocultando, não, ser sincero. Veja que Deus se agradou da sinceridade de Abimeleque, na sinceridade do coração dele. Algo que Deus se agrada é da sinceridade do nosso coração. Amém. Quando nós somos sinceros diante de Deus, sinceros. Amém. Que Deus abençoe este homem. Ele viveu para a glória de Deus. O profeta Abraão rogou por ele. Suas esposas tiveram filhos, as mulheres. Não morreu ele, nem tudo aquilo que ele tinha, mas Deus deu vida, amém? Então, para esse Deus, nós rendemos toda a honra, toda a glória, para toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome deste Deus, que tudo pode, que tudo sabe, hoje para todo sempre.